Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Tiago, capítulo 4, versículos de 11 a 17. Final do capítulo 4 de Tiago. Temos estudado essa carta de Tiago, uma carta preciosa à igreja do Senhor Jesus. Afinal de contas, Tiago escreve aos irmãos que estavam dispersos. E o objetivo dele é exatamente tratar situações que são próprias da natureza humana, caída, pecaminosa. E isso é algo que poderia acontecer porque os irmãos estavam dispersos, desanimados, frustrados e talvez até frios na fé. E sabemos que quando há essa condição na vida do ser humano, a tendência é ele se infiltrar ainda mais numa vida distante de Deus, numa vida de pecado. Por isso, Tiago vai tratar, advertindo aqueles irmãos quanto ao comportamento deles. E é a temática desta manhã, advertências quanto ao comportamento do crente. Porque, vejam, ele vai falar da questão da maledicência, de versículos 11 e 12, e da questão da omissão ou da arrogância humana quando se faz projetos ou se planeja tudo sem a devida submissão à vontade de Deus. Então, são duas coisas que é muito natural no ser humano caído acontecer: a maledicência e o egoísmo, ou a omissão, ou a negligência, ou até mesmo a ideia de que achar que pode se fazer a coisa de acordo com as suas vontades e não de acordo com a vontade de Deus. Então, como isso é uma tendência natural do ser humano, os crentes podem ser tentados também a isso. Por isso que Tiago escreve assim: olha, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Olhe, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, Tiago usa palavras duras, mas também objetivas, para falar àquelas pessoas que eles consideram irmãos. Então, ele não está falando para descrente, não. O descrente, naturalmente, já age assim. O descrente, por natureza ímpia, eles já são assim mesmo. Fala mal de todo mundo, critica todo mundo, ele é o melhor de todos, ninguém presta. O soberbo, o ímpio é assim, naturalmente. Mas o crente não pode ser assim. Por isso que Tiago está percebendo, ele percebeu ou soube, de alguém que estava lá no meio dos irmãos e que estava com esse procedimento, falando mal dos irmãos. E ele diz: irmãos, não faça isso. Ele faz aqui uma pausa para o que ele estava tratando e focalizar sobre o problema particular dos cristãos que estavam. E lembram dos versículos anteriores, do versículo de 1 a 7? Ele tratou de 1 a 10, que nós tratamos no domingo passado. Ele estava tratando da questão das contendas, Não pode haver brigas, contendas, entre os irmãos que estavam alimentando uma inveja no coração de outros, e aí criou-se uma contenda. Ele agora dá uma pausa nisso e vai tratar da maledicência, que é o falar mal do outro. A maledicência tem essa conotação, o que seria isso? No sentido rigoroso, a maledicência é relatar falsidades a respeito de alguém ou de outra pessoa com o propósito de destruir-lhe a reputação. É isso que é maledicência. Relatar falsidades, ou seja, mentiras, fofocas de uma pessoa, com o objetivo de destruir a reputação daquela pessoa. Então, a maledicência, geralmente, ela procede da inveja. Geralmente, ela procede da inveja e sempre reflete a obra de Satanás. Porque caluniar um companheiro crente
destrói o companheirismo cristão e infringe a verdadeira lei do amor. A lei do amor é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa está demonstrando essa coisa da maledicência, de falar mal de quem quer que seja, principalmente se for irmão, ela está demonstrando que está trabalhando a favor do diabo, está servindo ao diabo, porque essas coisas é própria de Satanás. A mentira é do diabo, não faz parte do povo de Deus. Então, quando se alguém infiltrado dentro, do meio, na convivência do povo de Deus, que age desta maneira, está agindo em favor do diabo e não do favor de Deus. Consequentemente, ela está ali puramente na carnalidade, não tem nenhuma demonstração de santificação, nada. Ela só está ali para atrapalhar o crescimento da igreja no sentido moral, espiritual, e por que não dizer também quantitativo, porque isso acaba afastando, não é, as pessoas uma das outras. Essas questões de brigas, de contendas e de fofoca, né, o falar mal um do outro, críticas infundadas, coisas assim absurdas, acabam afastando as pessoas. Tanto a pessoa que age assim, ela se isola, porque ela fica descabriada, desconfiada de tudo, né? Quem age assim é meio desconfiado, anda desconfiado. Não tem aquela leveza, a tranquilidade, a paz. Por quê? Porque o coração está sujo. A língua está imunda, de tanto falar mal do outro. E aí o que acontece? Fica todo desconfiado. Geralmente as pessoas assim, maledicentes, elas acham que todo mundo está contra ela. Ela é aquele inimigo imaginário. Todo mundo fala de mim, olha, porque ele fala das pessoas. Aí acha que todo mundo faça que nem ele. É assim que o ímpio age. Mas Tiago está aqui preocupado com a situação daquelas pessoas que ele tem em conhecimento de que estavam assim, falando mal uns dos outros. E ele vai e adverte: não faça isso, irmão, porque se você fizer isso, aquele que vai falar mal do irmão, ou julgar o seu irmão, está falando mal da lei e está se tornando juiz. Já pensou se todo mundo fosse juiz? Como é que seria? Difícil, né? Todo mundo ia julgar uns aos outros e não seria julgado por ninguém. Só que, na realidade, isso é impossível. Ele diz claramente e determina: olhe, só há um legislador e juiz. Quem é esse juiz e esse legislador único? É aquele que pode salvar e fazer perecer. Quem é que pode fazer isso? Só Jesus. Inclusive, Jesus Cristo, que está para voltar, estamos aguardando a sua volta, já disse que quando vier dessa segunda vez, vem para julgar vivos e mortos. Jesus veio pela primeira vez, quando nasceu, no seu Natal, para salvar o seu povo dos pecados deles. E depois que Jesus veio, cumpriu a sua missão, foi para a cruz, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, o que é que aconteceu? Ele disse: eu vou, mas vou voltar. Mas quando ele voltar, aí vai ser juízo. Não vai ser para salvar, porque ele já veio salvar e já está salvando o seu povo. Quando ele retornar agora, vai ser para julgar. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Então, esse Jesus é que tem essa autoridade, essa moral de julgar a tudo e a todos. Vai julgar os bons e os ruins. Vai julgar os maledicentes e os humildes. Só que quando fala julgar, no sentido assim, ele já deu parecer, né? Esse juiz é tão perfeito que ele não teve medo de já dizer a sentença. Antes mesmo dele voltar, já está dita a sentença do que ele vai dizer na volta. Está descrito nas Escrituras. Jesus, quando voltar, vai olhar, o mundo vai estar dividido sempre, como sempre, né, em duas categorias, os salvos e os perdidos, e ele vai reunir todo mundo, vai sobre as nuvens, todo joelho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E nessa condição dele, ele vai olhar e vai dizer:
um grupo de irmãos, todos aqueles que depositaram a fé nele, que creram nele, que buscaram viver a sua vida em santificação durante esse processo que aqui viveu nesse mundo, vai receber de Jesus o vinde, benditos de meu Pai. Essa já está pronta a sentença. Viver como cristão aqui neste mundo é sabedor todo aquele que vive assim, de que vai receber de Jesus esta sentença que já está dada: vinde, benditos do meu Pai. Você é bendito do Pai porque você creu em Jesus e vive a sua vida hoje como Ele quer que você viva. Mas existirá o outro grupo, que infelizmente vai ser a maioria, os perdidos. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E não vai ter essa de dizer: não, mas eu fui uma pessoa boa, não, mas eu fiz uma bondade lá na terra, eu fiz isso, fiz... E muitos vão argumentar, porque o texto bíblico diz que muitos naquele dia dizerão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônio, falei línguas, fiz aquilo outro. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, irmão, e profundo. Porque vejam, se pessoas vão argumentar com Jesus que fez algo usando o nome dele e não é dele, imaginem quem nada fez. Pior ainda, né? Mas quem nada fez vai consciente disso também. Porque o ímpio que está lá, envolvido na sua vida, ele vive como se Deus não existisse. Para ele, muitas vezes, Deus nem existe mesmo. É um insensato, é um louco. Lá dos Salmos, né, que diz assim, do Salmo 14, 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz o insensato. E esse insensato, ele vai agir como, na sequência do texto aí, como esse que vai dizer assim, o Tiago vai chamar e dizer: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos em um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Quem é este? É a pessoa que está fazendo planos sem submeter à vontade de Deus. É a pessoa, ele está falando aqui, é um negociante, né? Porque a pessoa está dizendo que negociará, vai para outra cidade, digamos, a pessoa mora lá em Aracaju e diz assim: olha, eu vou para Itabaiana e vou lá negociar, vou passar um tempo lá, porque lá é uma cidade próspera, lá o pessoal gosta muito de comércio e a pessoa é negociante, então eu vou lá para ganhar dinheiro. Só que a pessoa, no caso aqui, que está dizendo assim, ele diz, é alguém que não submete esse plano à vontade de Deus. Ela diz que vai fazer isso porque a motivação dela é o ganhar dinheiro, puramente para esbanjar nos seus prazeres. Ele diz: olha, vai fazer isso, teremos lucros. Não é que é errado, porque todo negociante visa lucro. Isso aí é a lei natural do comércio, né? Quem trabalha com comércio precisa e deve lucrar. Isso é normal, isso não é pecado. O problema é quando a pessoa o faz sem estar submisso à vontade de Deus. É o ganancioso, é o avarento, é aquele que pensa no ganhar dinheiro para usufruir, esbanjar nos prazeres da vida. Esse é o sentido. E também é aquele negociante trapaceiro. O que é o trapaceiro? É aquele que pega e não faz não anda de acordo com a lei, né? Ele vai burlar a lei porque ele quer ganhar dinheiro. Então ele diz: não, se eu for pagar imposto eu não vou lucrar mais, então eu quero tirar meu lucro maior do que é possível. Então ele vai fazer tudo possível para burlar a lei. E isso é um pecado, é um roubo, né? Você burlar a lei para tirar proveito. Então gera uma série de situações que certamente não está debaixo da lei, muito menos da vontade de Deus. O comerciante cristão, ele vai trabalhar, ele vai fazer a sua parte, e ele vai lucrar, ele vai prosperar.
que Deus vai abençoar. E ele vai ter saúde, força, ânimo, mas o cristão, ele não pode se envolver de tal maneira que ele, a ponto de esquecer de Deus. Ah, não, olha, o negócio está bombando aqui, eu não posso nem parar, eu não posso nem ir na igreja, eu não posso nem ir, eu esqueço até de orar, porque não tem tempo. Aí é um problema sério. É nesse sentido, ele diz, olha, não façam isso, né? Não vivam fazendo planos sem saber, porque ele diz até assim, ó, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ninguém sabe o dia da manhã, né? Que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, Tiago usa essa figura da neblina, que é um vapor de água que fica nebuloso logo pela manhã e logo depois se dissipa. E ele dizendo que a pessoa fazer planos sem estar de acordo com a vontade de Deus, ela não está atentando para a brevidade da vida. Quantas pessoas a gente ouve a noticiário fazer e acontecer isso? É muita preocupação com coisa, com negócio, e de repente infarta, morre. E aí a pessoa, rapaz, fulano, rapaz, morreu, era um empresário, era isso, um negociante famoso aí na cidade, todo mundo conhecia, um homem trabalhador, trabalhava, nem sequer comia direito para poder, porque o coração estava lá encharcado de ganância. Porque todo o sadio é quando você é trabalhador, trabalha, tem seu negócio, mas tem sua hora para comer, tem sua hora para dormir, tem sua hora para estar com a família, tem sua hora, se sendo crente, de estar na igreja. Tem. E dá tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Tudo tem seu tempo. Então, quando a pessoa começa a... Não, olha, eu não tenho nem tempo de orar. Ou nem tenho tempo de pegar uma Bíblia para ler. Olha, porque eu tenho... É tudo corrido, é muita coisa. Mas todo o tempo é igual para todo mundo. São 24 horas. E tem que ser... Dentro desse período, você tem que acontecer todas as coisas que são necessárias. Foi Deus quem fez assim. Você precisa descansar, você precisa se alimentar, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Tudo dentro de 24 horas. Tem gente que diz, não está para mim não, 24 horas é muito pouco tempo, e tinha que se criar mais. Resultado, o que é que acontece? As notícias vêm aparecendo, fulano de tal infartou, ciclano deu um AVC e agora está de cadeira de roda. E aí, mas rapaz, fulano, tão trabalhador, tão ativo. Pois é, esse ativismo exagerado é prejudicial. Parece bonito, mas não é. Essa coisa do trabalhador incansável, tem que trabalhar, tem que fazer. Sim, tem que trabalhar, mas tudo tem seu limite. Você é um ser humano, nós somos humanos, temos limites. E quem é crente tem um privilégio ainda maior, que o crente, ele sabe que precisa descansar. Por quê? Quem deu o exemplo disso? O próprio Deus. O que foi que Deus fez? Criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Isso é desde a criação que é assim. Então o próprio Deus deu um exemplo. Você sabe que Deus não precisa descansar, né? Deus é Espírito. Mas Ele deixou cravado um exemplo, revelado, para todo ser humano que foi criado por Ele, toda criatura, entender que precisa ter um descanso. E olha que Deus sábio, inteligente, o que é que Ele fez? Criou esse dia de descanso, e nesse dia do descanso, parava todas as atividades e se voltava para quem? Para Ele. Adorar, meditar, orar, louvar. Descansa das atividades outras e se volta para Deus. Para quê? Para você alimentar a sua alma. Foi isso que Deus fez, desde o início. Então, não podemos negligenciar. Por mais que a gente... Eu sei que tem coisas que a gente não pode deixar de fazer. Por exemplo, se a pessoa é empregada e tem a obrigatoriedade de, no dia, por exemplo, como hoje, ter que ir trabalhar, ele não está fazendo errado. Ele vai trabalhar. Mas, mesmo assim, eu acredito que aquele que vai trabalhar por questão de plantão ou porque tem essa atividade que tem que fazer,
Mesmo assim, não é uma constante, não é todo domingo. Um domingo ou outro ele vai fazer isso. Mesmo assim, quem o faz, sendo crente, ele não vai deixar de estar, no pensamento em Deus, de estar orando, de buscar o Senhor. E na primeira oportunidade que ele tiver, quando ele parar daquela atividade, ele vai se voltar para Deus. Por quê? Porque é crente. Então, não tem essa, então o irmão está em pecado, porque... Não é que o irmão está em pecado porque foi trabalhar em razão de que ele precisa fazer aquilo. Ele é empregado, ele tem que fazer. Mas ele não perde a sintonia, ele não perde esse sentimento de que hoje é o dia para adoração a Deus. É diferente, irmãos, do negligente, é diferente do omisso, daquele que age como se Deus nem estivesse fazendo parte da sua vida, que é o exemplo que Tiago está dando aqui. Alguém que faz planos sem buscar a Deus, Senhor, eu estou pensando nisso, naquilo. Jesus um dia fez uma advertência para aquele jovem, um homem rico, né, que tinha lá nos evangelhos, e ele disse assim, esse é um louco, chamou de louco, um homem que disse assim, vou ampliar meus negócios, vou fazer isso e aquilo. Aí Jesus disse, louco, hoje te pedirão a tua alma, para onde é que você vai? Ou seja, o homem só estava preocupado com o aqui e agora, com lucrar aqui, com crescer aqui, e só viver para aqui, para esse mundo. Para o crente isso não é salutar. O crente, ainda que ele possa ser um empresário de sucesso, possa ser um negociante, um comerciante de sucesso, o crente pode sim. E temos vários exemplos de pessoas, irmãos nossos em Cristo, que são assim, prósperos, né? Sabem, trabalham, têm o tato, né, para essa coisa do negócio, e vai lá e Deus abençoa. Mas esses irmãos não deixam de servir a Deus, eles não deixam de buscar o Senhor, eles não deixam de estar na presença, de viver na comunhão dos santos, eles não deixam. Por quê? Porque eles sabem que isso é importante para a vida deles e valorizam isso. Mas existe um grupo, como o Tiago está aqui relatando, de pessoas que vivem assim, sem querer saber de Deus, da vontade de Deus, e eles agem por Ele mesmo. Então aqui, na verdade, é uma advertência contra a presunção do ser humano. O pecado da presunção é aquele pecado de pensar muito de si mesmo. É a pessoa muito cheia de si, né? E está estreitamente aí relacionado com o pecado da difamação, que foi tratado nos versículos 11 e 12, né? E esse pecado aí da pessoa achar que é cheia de si, ela mesma por ela mesma vai resolver a sua situação. Então a pessoa começa a dar de uma forma tão ruim que ele vai definhando espiritualmente. Mas a sabedoria que provém de Deus, ela vai nos levar à humildade. Ela é humilde e não orgulhosa. O crente, ele tem que estar atento a isso. Tiago prossegue dizendo assim, em vez disso, ou seja, em vez de vocês dizer, olha, vou sair, vou para tal cidade, vou planejar, vou morar lá, vou ganhar dinheiro, vou ter lucro. Aí ele faz a pergunta, né, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele diz, em vez disso, devias dizer assim, olha, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Olha a diferença. Uma coisa é, olha, eu vou fazer isso, mas se Deus quiser, isso vai dar certo. E olha que essa frase é muito comum, não é? No nosso cotidiano, né? É normal, é natural a gente dizer, se Deus quiser. Irmão, você vai fazer isso, se Deus quiser. Virou muito comum, mas é muito profunda. Veja, Tiago está usando no sentido de que você tem que fazer isso mesmo. Se Deus quiser, se o Senhor quiser, nós viveremos, não só viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. Então, se você age desta maneira, olha que advertência maravilhosa. É melhor viver assim, submisso
à vontade de Deus, se Deus quiser. Nós vamos realizar isso, se Deus quiser. A igreja vai fazer isso, se Deus quiser. E quando é assim, vai acontecer, porque está debaixo da vontade de Deus. Foi Ele quem quis. Quando acontecer, foi Deus quem quis. Por isso aconteceu. E isso vai nos ensinar, sabe, a fazer o quê? Glorificar a Deus. Quando nós fazemos assim, olha, se Deus quiser, isso vai ser feito, aquilo vai ser feito, eu vou conseguir montar um negócio, eu vou fazer isso. Deus vai abençoar e você vai dizer, olha, glória a Deus, louvamos a Deus, porque o Senhor ouviu a minha oração. Eu pedi, eu submeti à vontade dEle e Ele me concedeu. É assim que o cristão responde. Há uma resposta de Deus em oração. Agora, ele diz, entretanto, vos jactais, ou seja, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Essa era a atitude das pessoas ali que Tiago está escrevendo. Vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Olha aí, o assunto é sério. É maligno a pessoa agir com orgulho, com arrogância, com soberba. É maligno. Tudo que é semelhante a esse tipo de jactância, de orgulho aqui, de arrogantes pretensões, é maligno. Portanto, aquele que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha aí o que é que a palavra de Deus diz. Se você sabe o que tem que fazer de certo, de bom, e não faz, isso é um pecado. E se porventura sabe também, vou usar a recíproca disso, sabe também o que é errado e o que não é bom, e vai e faz, também está pecando, tanto de um lado como do outro. Peca por ação e peca por omissão. A omissão é este, que sabe o que tem que fazer e não faz. Isso é omissão. Ser omisso é um pecado também. E ele está aqui relatando isso. Então, o jactar-se é gloriar-se de maneira arrogante a respeito das próprias habilidades e conquistas. E é pecado, porque isso demonstra falha em reconhecer o papel de Deus nas nossas realizações. Então, quando a pessoa começa, olha, foi eu que fiz, querendo se aparecer, sem reconhecer, olha o que Deus fez por nós, né? Essa é a correta. Olha, Deus nos usou, eu fui instrumento de Deus e abençoei, fiz um trabalho assim na igreja, fiz um trabalho assim na sociedade. Deus me usou, como Deus usou José, por exemplo, como Deus usou Daniel, por exemplo, homens que foram usados por Deus na história do seu povo. Deus também nos usa. Agora, quando Deus nos usa, é para a glória dEle. Lembram lá de Efésios 2,10, que ele diz que as boas obras foram feituras de Deus, que Ele preparou de antemão. Para quem foi que Deus preparou as boas obras? Para que a gente se gloriasse a nós mesmos? Para a glória dEle. Para a glória dEle. Isso é importante, sabe por quê? Acaba com a vaidade humana. O ser humano tem uma tendência de ser vaidoso, de querer aparecer, de querer ser paparicado, que as pessoas, olha o que fulano fez, olha, tolice, isso é engano do maligno. O correto é você fazer humildemente, fazer a obra, aquilo que está ao seu alcance para fazer, faça bem feito, aquilo que Deus lhe habilitou para fazer, faça, o dom que Deus lhe deu, use, para o aperfeiçoamento dos santos, e assim o nome de Deus vai ser glorificado. Porque quem assim age, ele vai poder viver dizendo, glória a Deus, olha como Deus me abençoou, olha como Deus me usou para fazer tal coisa. Ele sempre reconhece, Deus quis assim, e assim que é bom, e assim que é edificante. É assim que possamos viver uma vida leve, suave, tranquila, como crentes que somos na presença de Deus. Fujamos dessas atitudes aqui, que são advertências feitas por Tiago a nós. Como crentes que somos, jamais, irmãos, alimentemos em nós a soberba, a arrogância,
a vaidade, a inveja, a maledicência. Não alimentemos isso. Eu digo não alimentar porque, como humano que somos, possa acontecer que talvez a pessoa seja tentada a andar por esse caminho. Então evitemos isso. Busquemos a presença do Senhor. Busquemos estar fazendo a vontade de Deus para o nosso próprio bem. Porque quando ele diz aqui que esse princípio, que ele diz que você está pecando, né, se não praticar, esse princípio é amplamente aplicável a todas as áreas da vida humana. E, nesse contexto, Tiago o aplicou a todos aqueles que se recusam a aceitar os seus ensinamentos enquanto a essas questões ou a modificar o seu comportamento como foi instruído por ele. Então, a pessoa que fica resistindo a mudar a sua vida e continua maledicente, continua arrogante, continua vivendo como se Deus de fato não existisse na vida dele, é porque de fato essa pessoa não foi realmente alcançada pela graça de Deus. Precisa de uma conversão genuína, transformadora, porque quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, não é apenas um mero religioso. Talvez Tiago esteja escrevendo a pessoas que eram meras religiosas. Aparentemente serviam, aparentemente viviam na igreja, aparentemente estavam no meio do povo, mas no coração ainda estava ali, cravado de maldade, cravado de pecados que precisavam ser tratados e resolvidos. Então, meus irmãos, por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Ela nos adverte, ela nos corrige, ela tem essa função e devemos então buscar realmente fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser, diga isso, mas não como um clichê, uma palavra solta ao vento, mas com essa convicção mesmo. Olha, eu vou fazer isso, se Deus quiser vai dar certo. Se for da vontade de Deus, vai fluir. Nada vai impedir, vai travar, porque Deus está à frente. Deus é o Senhor. O Senhor é o dono da igreja. O Senhor, Deus, é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Então, se esta igreja estiver e continuar sendo submissa à vontade desse Senhor, Jesus, é certo que tudo o que faremos se redundará na glória de Deus. Não esqueçam daquilo que diz o nosso catecismo. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal, é o objetivo de vida. E se estivermos assim, irmãos, certamente, nessa caminhada, o Senhor continuará abençoando a sua vida, a nossa vida como igreja, aqui e em toda a parte. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por este tempo em que aqui estamos reunidos para prestar esse culto a Ti. E que assim, ó Deus, sendo advertidos todos, estejamos caminhando de maneira reta e correta, de acordo com a Sua vontade. Que o nosso coração esteja submisso ao Senhor, que a nossa vida esteja totalmente debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Deus, abençoa a Tua igreja aqui. Livra-nos, ó Deus, das línguas más. Livra-nos, ó Deus, da soberba, da arrogância, dessa natureza caída, desse pecado que muitas vezes tenazmente nos assedia, mas que possamos sim, ó Deus, na certeza de que fomos livres, libertos da condenação, libertos desse pecado que outrora escravizava-nos, pois em Cristo Jesus fomos salvos, libertos de todos eles. Possamos então agora, ó Deus, diferentemente do tempo que outrora estávamos na escravidão do pecado, viver agora para a glória do Senhor, viver agora para exaltar e viver uma vida santa diante do Senhor. É o que pedimos assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso.